Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Como Vender a Lua. Vamos lá? A Sony Pictures traz uma história bastante interessante da época do Apollo 11, que ele foi para a Lua na década de 60. Chamada para consertar a imagem pública da NASA, no cenário de alto risco do histórico pouso na Lua, a prodígio do marketing Kelly Jones causa tumulto na já difícil tarefa do diretor de lançamento Cole Davis. Quando o presidente considera a missão muito importante para admitir falhas, Jones é instruída a encenar um pouso falso na Lua como plano B e a contagem regressiva realmente começa. Então a gente acompanha a história dessa Kelly, que é uma vamos dizer que ela é da área de marketing, ela trabalha com essa questão das vendas, e a gente já percebe que ela consegue passar a lábia em todo mundo, então ela é boa de lábia. Então ela é contratada pelo governo para poder não vender a Lua, mas vender a ideia do Apollo ir para a Lua. Teve o Apollo 1, que foi para a Lua, e antes de ir, ele acabou pegando fogo, matando os 3 astronautas que estavam dentro dele. Por conta disso, muita gente aí já não estava muito interessado nessa ideia de mandar mais um foguete. E tem aquela questão também, que aqui o filme fala muito sobre a questão daquela briga, né, dos Estados Unidos com a Rússia para ver quem chegava primeiro à Lua. Então era assim, de fato, uma coisa determinante para os Estados Unidos conseguir fazer esse feito. E o governo queria vender isso para todo mundo, vender isso para os políticos, então contratou a Kelly para poder ajudar nessa questão do marketing. Então, para eles ganharem fundos para beneficiar essa ida do Apollo 11 à Lua. Só que o Cole, que é interpretado pelo Channing Tatum, ele não quer isso de forma alguma, ele é uma pessoa que tem o seu trauma por trás, porque ele estava dentro desse projeto do Apollo 1 e ele se sente culpado pela morte dos 3 astronautas, e ele está tentando agora fazer com que dê certo o Apollo 11, só que eles acabam entrando em divergência por conta dessa questão dela usar às vezes, algumas mentirinhas aí para poder ganhar esses fundos, então eles ficam nessa luta constante o filme todo. O que eu gostei aqui bastante é porque eles fizeram aquela brincadeira, porque até hoje tem essa conversa, né? Será que o homem realmente foi à Lua? Será que os Estados Unidos conseguiu esse feito? Ou eles acabaram encenando isso? E o filme consegue trazer essa brincadeira aqui pra dentro, né? Essa questão do será que é real? Será que é mentira? Vamos fingir pra não ter problema, pra gente ganhar os fundos. Essa brincadeira funcionou super bem, ficou incrível a história. E o bacana também, porque eles conseguem trazer muitas coisas da época, da história. Então vai falar sobre Sputnik, o Apollo 1, o Apollo 11, essa questão do governo, quem era a favor, quem era contra, essas rixas, né, políticas, a questão da Rússia. Então é bacana que a gente consegue ver muita coisa aqui. Eles conseguiram trazer muitos fatos interessantes. E o elenco maravilhoso que a gente tem, Scarlett Johansson, Channing Tatum e Wood Harrison, é o trio principal no filme, e eles estão maravilhosos, incrível. Acho que os 3 dispensam comentários, porque são 3 grandes atores, e eles conseguiram trazer o feito aqui pra gente, conseguiram fazer a gente se entreter do início ao fim. O filme é um pouquinho demorado, ele tem 2 horas e pouco, mas você não cansa, não fica desmotivado, porque o filme tem um ritmo muito interessante, e como eu disse, né, ele consegue trazer as coisas que aconteceram realmente na época, com essa coisa da ficção, então ficou uma junção muito boa, e esse elenco maravilhoso que traz essa história incrível. Channing Tatum e Scarlett Johansson são química pura, eles têm uma empatia maravilhosa em cena, e o filme consegue trazer o drama, consegue trazer comédia, sim, bastante comédia, de uma forma maravilhosa, sem atrapalhar. Então a gente consegue ter essa história com o problema deles, o trauma de cada um, essa história da busca constante, essa coisa do meio de comunicação, a coisa da política, tudo envolvido, mas eles ainda conseguem trazer muita brincadeira, muita comédia. Tem um alívio cômico maravilhoso, a gente deu várias risadas no cinema, então que eu gostei bastante disso. Algumas curiosidades sobre o filme. O personagem Cole,
ele foi baseado num personagem real, que é o Jake Slayton. Ele foi piloto na Segunda Guerra Mundial e ingressou na NASA como astronauta para o programa Mercury. Burburinhos rolam que Stanley Kubrick foi chamado para gravar uma falsa ida à Lua, justamente porque se falhasse, a Apollo 11 falhasse, eles teriam esse videozinho para fingir que realmente o homem foi à Lua, que é mais ou menos a história do filme. Então, por isso que algumas vezes é citado o nome do Stanley Kubrick no filme, justamente para dar essa ilusão, essa história do falso pouso à Lua. E Kubrick fala que, na verdade, isso é uma mentira, que as pessoas levaram muito a sério, que isso foi uma brincadeirinha. Chris Evans, originalmente, foi chamado para fazer o papel do Cole, só que por conta de divergências nas agendas, eles acabaram chamando Channing Tatum. Jason Bateman foi chamado para dirigir o filme, mas por conta de diferenças criativas, ele acabou não entrando. Scarlett Johansson, que faz papel da Kelly, que é a protagonista, também está na produção do filme. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 9. Para quem gosta de um bom filme de comédia e drama que vai te emocionar, sim, vai te emocionar muito e vai fazer você dar boas gargalhadas. Então esse filme consegue brincar com os dois gêneros de uma forma muito boa. Ele traz essa história maravilhosa de como vender a lua, no sentido de como vender a ideia do homem ir à lua e buscar esse patrocínio. Então eles contratam uma charlatã, vamos dizer assim, para poder vender esse projeto. E o filme consegue surpreender bastante. Eu vou confessar que eu não esperava tanto e amei o que eu vi. E essa questão, né, de brincar com o real e a ficção, eles conseguem encaixar isso de forma brilhante. E a questão do elenco também, a Scarlett Johansson aqui está maravilhosa porque ela brinca com essa mulher que conta várias histórias para vender o peixe, então ela consegue misturar aí vários sotaques, várias brincadeiras, então ela tá incrível. E junto com Channing Tatum também, ela consegue trazer os dois uma empatia maravilhosa, uma história incrível. E assim, eu tenho certeza que quem assistir vai gostar muito. Ele pode, muitas vezes, ter um ritmo um pouco lento por falar sobre essa questão do drama, essa questão do investimento, questão política. Então, às vezes, ele pode arrastar um pouco, e até porque ele é grande, né? Ele tem 2 horas e pouco, mas eu acho que vale muito a pena conferir. Eu posso aí arriscar a dizer que é um dos melhores filmes que eu assisti esse ano. Então, eu super recomendo assistir. Como Vender a Lua estreia dia 11 de julho nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu Como Vender a Lua ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!